Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Eu sou Marcele, tenho 17 anos, sou sergipana e nasci em uma família Testemunha de Jeová. Então, a maior parte da minha família é TJ. E nessa religião gera meio que uma pressão muito grande, uma pressão psicológica muito grande. Porque a gente fica constantemente tentando agradar a nossa família, as pessoas ao nosso redor, as pessoas que a gente gostava. E parte da minha família tem cargos muito importantes nessa religião, como ancião, servo ministerial, pioneiros. Ou seja, era uma pressão ainda maior, porque minha família é meio que importante nas Testemunhas de Jeová de Itaporanga. Na minha infância foi muito complicada, porque eu não podia ter amizades com pessoas que não eram Testemunhas de Jeová, com pessoas mundanas, né? Que tinham estilo de vida pecaminoso, como eles falam. E eu não podia fazer coisas que eu gostava, como simplesmente desfilar. Rolou até um negócio comigo, na minha infância, que minha professora falou que era regra e que quem não desfilasse não ia pro passeio que ia ter na escola. Eu até chorei muito no dia porque todo mundo me excluiu e me deixaram sozinha lá na escola para irem pro passeio. Mas, né, tudo bem. Minha mãe, ela simplesmente não gostava das minhas amizades que não era Testemunha de Jeová. E eu era proibida de assistir coisas que eu gostava, como Barbie, Naruto, todo tipo de desenho que envolvesse magia e luta, eu era proibida de assistir. Teve até um dia que eu fui no cinema, né, com meus primos e minha tia. Era um filme que tava passando, muito famoso, que a gente queria assistir. Era Homem-Aranha no Multiverso, um desenho. E quando a gente chegou em casa, ela começou a reclamar horrores, dizendo que esse filme não prestava, porque tinha luta, porque tinha isso e aquilo, coisas que desagradavam a Deus e tudo mais. Quando eu ia pro Salão do Reino, para as reuniões, né? É normal, simplesmente é normal a criança não prestar atenção, porque é uma coisa muito complexa que eles falavam. Então é normal uma criança querer dormir ou então querer correr. Mas simplesmente eu não podia. Eu até não fazia isso, tinha deixado de fazer isso, porque eu levava muito beliscão. Eu levei muito beliscão por simplesmente dormir, ou então simplesmente queria conversar com minhas amigas no Salão do Reino e não podia. E eu era meio que obrigada a ir pro campo, né? Simplesmente, dia de domingo eu queria estar em casa assistindo filme, desenho, ou então brincando com meu irmão do meio, e não podia porque a gente tinha que ir pro campo, pro serviço de campo. E era bem cansativo, né? Porque no sol, a gente ia pra lá e pra cá, falava muito. Então era isso, eu não gostava dessa coisa, de sair no campo. Minhas tias são evangélicas, né? Então, minhas tias de parte de mãe. Então ela sempre me levava para outras igrejas. Minha mãe nunca gostou disso, porque eles pregam, as Testemunhas de Jeová pregam, que eles são a religião certa, a única, a correta. Então minha mãe ficava simplesmente com raiva, porque elas me levavam para outra igreja. E outra, eu não podia participar de aniversário.
Mas minha avó sempre me levava para aniversário, a minha avó de parte de mãe, porque ela não era testemunha de Jeová, então ela sempre me levava. E a questão da comida, tipo, minha avó ou minha tia foram pro aniversário ou para uma festa de final de ano, quiseram fazer uma marmita para trazer para mim. Então eu ficava com a consciência pesada, porque eles diziam que aquele alimento era errado consumir, porque ali a gente estaria adorando, servindo a pessoa do aniversário, então aquele dia, adorando aquele dia, entendeu? Então, eu me tornei publicadora por influência do meu irmão mais velho. Ele era servo ministerial, né? Um cargo bastante importante na congregação. Ele era servo ministerial, então eu queria orgulhar ele, eu queria que ele sentisse orgulho de mim. Então eu simplesmente fiz o quê? Me tornei publicadora. Aos 11 anos, me tornei publicadora muito novinha. Só que eu não sabia que ia ser tão desastroso assim, né? E era muito chato, cansativo, ficar no sol. Eu não gostava, basicamente eu não gostava de fazer tanto esforço assim. Além do mais, né, eles faziam a gente estudar muito a Bíblia. Não que seja ruim, sabe? É bom sempre ler, mas, tipo, a gente não podia pesquisar outros livros, não podíamos ler livros de filosofia, não podíamos gostar de sociologia, porque eles já achavam que era errado, entendeu? A gente só podia ler os livros deles, os pensamentos deles, da religião deles. Porque qualquer coisa, qualquer outra historinha era considerada como uma história apóstata. A gente era considerado como apóstata. Eu deixei de ser publicadora porque havia muita pressão sobre mim. Eu era vigiada o tempo todo. Ficavam vasculhando as minhas coisas para encontrar qualquer motivo, qualquer indício para eu ser chamada a atenção. E minha tia, teve um dia que minha tia fuçou meu celular e achou uma conversa de um menino que eu gostava, de um menininho lá do colégio, colegial. Como se eu fosse velha, né? Mas tudo bem. Então, e ela descobriu que eu tinha dado meu primeiro beijo. Ela foi lá e falou pros anciãos. Os anciãos chamaram eu e minha mãe para conversar e falaram que era errado, que eu tinha feito coisa de errado, que era para eu me arrepender, que isso, que aquilo. Aí falaram horrores. Isso citando a Bíblia, né? E teve outro dia que eu resolvi ir pro aniversário da minha amiga. Eu fui pro aniversário dela, me diverti muito com ela. A gente tirou fotos e postou nas redes sociais. E um abençoado, um ridículo, né? Foi lá, pegou as fotos e ao invés de falar comigo, vir falar comigo, ele foi direto para os anciãos. E foi aí que eu deixei de ser público, eu perdi meus privilégios, porque eu não considero isso um privilégio. E eles fizeram chantagem emocional, né? Pegaram bem na minha ferida, porque eu sempre tive autoestima baixa e ansiedade. Então, eles pegaram na ferida, né? Perguntaram se eu tinha autoestima baixa. Eu falei que tinha também ansiedade e talvez até um pouco de depressão. Eles citaram minha família, citaram a Bíblia, disseram que perguntaram, né, se eu queria orgulhar minha família. Eu disse que queria e muito, ainda quero orgulhar eles. E simplesmente eles disseram, então, continue, você tem que continuar servindo a Deus para o quê?
agradar sua família. Só que aí eu já tinha desacreditado em tudo, eu não acreditava mais em Deus nem em nada. Porque simplesmente tentar acreditar em Deus para agradar a minha família não é acreditar em Deus, não é amor a Jeová. Então, hoje em dia eu me sinto muito feliz, muito mais aliviada, né? Por ter saído dessa religião. E agora eu acredito em Deus, para quem não acreditava antes, né? Porque eu saí daquela religião sem acreditar em Deus. E agora eu acredito em Deus. E meu irmão até me perguntou, né? Por que eu tava tão feliz, tão autêntica, meu irmão mais velho. Ele me perguntou isso e um dos motivos foi por eu ter saído, claro, e por eu ter começado a fazer terapia. Inclusive, foi ele que me ajudou a entender que eu não preciso dizer sim o tempo todo para agradar as pessoas. Que eu não preciso agradar ninguém para ser feliz. Que eu não preciso fazer coisas forçadas para tentar deixar as pessoas que eu amo ao meu redor. E eu não preciso ser submissa a ninguém para ser feliz. Eu não preciso ter essas pessoas que se dizem minha família, mas que no final me viraram as costas porque eu me livrei dessa religião. E digo mais, hashtag digo mais. Eu saí da torre e tenho coragem a sair também. Porque isso não é uma perda que você vai ter, isso vai ser um livramento. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.